O Japão. Um país que constantemente nos deslumbra com seus trens-bala, sua organização impecável e uma tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica. Nós olhamos para as ruas de Tóquio e vemos o futuro. Mas e se eu te disser que esse futuro esconde uma verdade que você jamais esperaria? Por trás dessa vitrine de modernidade, eficiência e luzes de neon, floresceu um mercado silencioso que redefine o que significa ser humano. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre a sociedade japonesa. Hoje, no lado B da Terra, nós vamos atravessar a fachada perfeita do Oriente. Vamos descobrir que a inovação mais chocante do Japão não tem fios, não tem baterias e não é feita de silício. Ela é profundamente humana, visceral e perturbadora. Sejam bem-vindos ao submundo da solidão. Ponto 1. O paradoxo da perfeição japonesa. Nossa primeira placa nesta jornada nos mostra que, no Japão, a solidão deixou de ser apenas um sentimento passageiro de domingo à tarde. Ela se tornou um fenômeno institucionalizado. Enquanto o resto do mundo vê o arquipélago japonês como um farol de progresso e civilidade, internamente, o país enfrenta uma das crises humanas mais profundas do século XXI. A sociedade japonesa alcançou o ápice da conveniência. Você pode comprar refeições quentes, roupas e eletrônicos em máquinas de venda automática espalhadas por cada esquina, sem precisar trocar uma única palavra com um outro ser humano. Mas a que custo? Como uma nação tão rica, segura e avançada chegou a um ponto de carência afetiva tão severo? A resposta começa a aparecer quando percebemos que a eficiência máxima muitas vezes exige a eliminação do caos. E as relações humanas, por natureza, são caóticas. Quando você elimina o atrito de conviver com o outro, você também elimina o próprio vínculo. Ponto 2. O cardápio humano e o mercado de Rentaro Nanika. Aprofundando nossa caminhada, descobrimos que essa carência emocional colossal deu origem a um mercado multibilionário. É aqui que entra o Rentaro Nanika, ou simplesmente o aluguel de pessoas. Agências especializadas se espalharam pelo país, oferecendo atores profissionais para preencher absolutamente qualquer vazio social que você possa imaginar. Precisa de um pai para te acompanhar até o altar no dia do seu casamento, porque o seu verdadeiro pai abandonou a família? Você pode alugar um. Precisa de um marido respeitável para um jantar de negócios, para que seus chefes não a julguem por ser solteira? Está no catálogo. Quer ostentar uma vida social vibrante no Instagram? Você pode contratar 5 melhores amigos fictícios para brindar com você em um bar badalado, tirar as fotos e depois cada um ir para sua casa. Não se trata apenas de pagar por presença física, é a venda de uma fachada social perfeita. É a dor de não ter com quem contar sendo curada com um cartão de crédito. Ponto 3. Roné e Tatemai, a prisão das aparências. Mas por que alguém chegaria a esse ponto? A nossa terceira placa revela a raiz cultural dessa dinâmica sombria. No Japão, existe uma tensão invisível que rege a vida de todos os cidadãos desde o nascimento, a balança entre o Roné e o Tatemai. O Roné são os seus sentimentos verdadeiros, os seus desejos, os seus medos mais profundos, aquilo que você só mostra a portas trancadas. Já o Tatemai é a sua máscara pública, o comportamento esperado pela sociedade, a obrigação de manter a harmonia do grupo a qualquer custo. O abismo entre esses dois mundos cria um isolamento sufocante. As pessoas recorrem ao aluguel de amigos para não perder a face, para não demonstrarem fracasso. O mais assustador é que o amigo de aluguel é a relação perfeita. Ele te ouve, concorda com você, não te julga e, principalmente, não exige manutenção.
A mercantilização das relações é a verdadeira inovação japonesa. Eles transformaram o afeto em um produto descartável, o que nos força a perguntar até que ponto a busca por eficiência e paz nos afasta de nossa própria humanidade. Ponto 4. O homem que não faz nada. Para ilustrar o quão longe isso foi, precisamos falar do caso emblemático de Shoji Morimoto. Ele ficou famoso em todo o Japão por oferecer um serviço inútil. Ele aluga a si mesmo para não fazer nada. Milhares de pessoas pagam apenas para que ele esteja presente. Ele não puxa assunto, não dá conselhos, não ajuda a carregar sacolas, ele apenas existe no mesmo ambiente que o cliente. Uma pessoa pode contratá-lo para acompanhá-la a um tribunal durante um divórcio difícil, apenas para ter alguém sentado ao seu lado. Outro cliente pode pagar para que ele fique sentado à mesa de um restaurante para que a pessoa não tenha que comer sozinha. O sucesso desse homem é o atestado definitivo de que a sociedade adoeceu. O que as pessoas mais anseiam não é entretenimento, mas sim o simples calor de uma presença humana que não exija nada em troca. Ponto 5. Hikikomori, a desistência silenciosa. Enquanto alguns compram companhia, outros desistem completamente dela. E aqui entramos em uma das faces mais sombrias dessa realidade, os hikikomori. Essa palavra define um estado de isolamento social extremo. Estima-se que mais de 1,5 milhão de japoneses vivam hoje trancados em seus próprios quartos, recusando-se a sair por meses e muitas vezes por décadas. Isso não é preguiça, é uma desistência sistemática. Desde a infância, o japonês é jogado em uma panela de pressão competitiva. Provas brutais, rankings escolares e a cultura do ijime, o bullying implacável com quem é minimamente diferente. Quando entram no mercado de trabalho, encontram jornadas exaustivas e regras invisíveis de conduta. O fracasso no Japão é uma marca permanente que envergonha toda a linhagem familiar. E para não lidar com a dor do fracasso e o peso do olhar alheio, milhões decidem que o mundo lá fora não vale o esforço. Eles se fecham. A facilidade do delivery e da internet permite que essa prisão voluntária dure uma vida inteira. Ponto 6. O mito do primeiro mundo e o choque de realidade. Neste ponto, precisamos quebrar a ilusão ocidental. Existe um mito de que o Japão, por ser um país de primeiro mundo, cuida perfeitamente do seu povo. A verdade, o verdadeiro lado B, é que a segurança lá é financeira, mas não é humana. Diferente do Brasil, onde temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, e uma rede de assistência social, o sistema japonês não é tão acolhedor para quem está na base da pirâmide. O modelo lá é de copagamento. Para quem está no chão de fábrica, sejam cidadãos comuns ou imigrantes enfrentando cargas horárias insanas, a realidade bate à porta com força e crueldade. Um acidente de trabalho, um simples corte em uma máquina que exige um curativo rápido em um hospital, pode custar ao trabalhador o equivalente a R$ 400 do próprio bolso. É um sistema que penaliza quem não tem recursos. O Japão é um paraíso de infraestrutura, mas a rede de proteção esmaga os que falham ou os que se machucam tentando sustentar a máquina. Ponto 7. Trabalhar até morrer e o abandono dos idosos. E se a vida é dura na juventude e na fase adulta, a velhice no Japão moderno é desoladora. Esqueça a imagem romântica dos sábios idosos respeitados por todos. O rápido envelhecimento da população, somado à quebra dos vínculos familiares, gerou uma geração de idosos esquecidos. Como as aposentadorias básicas não cobrem o alto custo de vida e os aluguéis nas metrópoles, o conceito de descanso não existe. É dolorosamente comum ver pessoas de 80 anos trabalhando sob sol escaldante ou chuvas torrenciais como vigias de estacionamento ou faxineiros. Eles não trabalham por hobby, trabalham para comer.
E o isolamento é tão desesperador que surgiu um fenômeno criminal único: idosos cometendo pequenos furtos em lojas de conveniência de propósito, apenas para serem presos. Na cadeia, eles encontram 3 refeições garantidas, um teto que podem pagar e, principalmente, alguém com quem conversar. A prisão se tornou um refúgio contra a solidão da liberdade. Ponto 8. Kodokushi, a morte solitária e invisível. Quando o isolamento atinge o seu limite absoluto, chegamos ao Kodokushi. A tradução literal é morte solitária. Imagine viver seus últimos dias tão desconectado do mundo que quando você dá o seu último suspiro, ninguém percebe, não por dias, mas por semanas ou até meses. Pessoas morrem sozinhas em seus micro-apartamentos e sua ausência só é notada quando as contas param de ser pagas, quando a caixa de correio transborda ou quando o odor da decomposição incomoda os vizinhos. Isso se tornou tão comum que gerou uma indústria inteira e altamente lucrativa de empresas especializadas em recolher os restos e os pertences de vidas que foram esquecidas. O Kodokushi é a prova física e brutal de que você pode desaparecer da sociedade muito antes de seu coração parar de bater. Ponto 9. O Ministério da Solidão. O problema tomou proporções tão colossais que o Estado precisou intervir. Não estamos falando de ONGs ou projetos comunitários. O governo japonês assumiu a derrota de sua malha social ao criar oficialmente o Ministério da Solidão. O desespero não é apenas moral, é econômico. Sem jovens saindo de casa para trabalhar, sem pessoas casando e tendo filhos, o Japão está encolhendo e sua economia corre risco de colapso. O Ministério tenta, através de políticas públicas, resgatar essas pessoas de seus quartos e criar programas de integração. Mas como você convence alguém por decreto governamental a voltar para uma sociedade que o esmagou? O Estado tentar administrar a solidão com burocracia é, no mínimo, uma ironia melancólica. Ponto 10. O Laboratório do Futuro. Nós somos o próximo Japão? E é aqui que chegamos ao grande tesouro que desvendamos nesta jornada. O Rentaru Nanaka, os hikikomoris, o Kodokushi, tudo isso não é uma excentricidade cultural isolada de uma ilha no Pacífico. O Japão, na verdade, é um laboratório do futuro. Eles apenas chegaram lá primeiro. O que estamos vendo é o destino de todas as sociedades industriais e ultraconectadas. A urbanização que amontou a milhões de pessoas em blocos de concreto, a substituição da praça pela tela do celular, a comodidade dos aplicativos que nos poupam de olhar no olho do entregador, tudo isso está criando desertos afetivos globais. O Japão nos alerta que a busca incessante pela eficiência máxima desumaniza a convivência. Até que ponto estamos dispostos a sacrificar a autenticidade das nossas conexões em nome da conveniência? Se o Japão é o espelho do amanhã, a imagem que ele reflete deve nos aterrorizar o suficiente para mudarmos de rota hoje. Isso tudo nos deixa com um questionamento pesado. Você acha que essa ideia de alugar pessoas para preencher os nossos vazios sociais, você acha que essa tendência de comprar afeto e o isolamento extremo podem se espalhar para o Brasil e outros lugares do mundo na próxima década? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos explorar juntos essa realidade complexa e continuar o debate do lado B da Terra. Não esqueça de se inscrever para mais viagens aos cantos ocultos do nosso mundo. Até a próxima!